abraço a você, Alan, e aos amigos do nosso Hora de Notícias. Estamos chegando com mais um informativo da agenda esportiva do final de semana. Bastante jogos, muitos amistosos. Amanhã e domingo, bastante partidas amistosas acontecendo aqui em Viçosa e em toda a região. São vários campos, são várias equipes que estarão se enfrentando amanhã, sábado e domingo, amistosamente, aquelas tradicionais partidas amistosas que acontecem aos finais de semana. Além desses jogos amistosos, nós vamos ter, Alan, várias partidas válidas por competições esportivas que estão acontecendo em Viçosa e também na nossa região. A gente vai começar, por exemplo, com a Copa dos Campeões lá de Paula Cândido, que está sendo disputada lá no campo da Chácara. Nós temos 2 jogos no domingo, valendo pela fase semifinal, pelas semifinais da Copa dos Campeões. E aí nós vamos ter Viçosense em campo. Nós vamos ter a equipe do Amigos da Quarta, que estará enfrentando o União de Paula Cândido nesta semifinal, que vai apontar a primeira finalista desta competição. No segundo jogo, esse jogo começando às 13 horas e 15 minutos. No segundo jogo, marcado para as 15h15, nós teremos União de Paula Cândido enfrentando, aliás, o Vila Nova de Teixeiras enfrentando o Chácara de Paula Cândido. Esse é o segundo jogo da rodada dupla de domingo. Primeiro jogo, União de Paula Cândido e Amigos das Quartas de Viçosa. Segundo jogo, Chácara de Paula Cândido e o Vila Nova da nossa vizinha Teixeiras. O primeiro jogo às 13h15. O segundo, às 15h15. E aí nós teremos os 2 finalistas desta competição que está movimentando lá o campo de futebol da Chácara, tá certo? Nós vamos ter amanhã, Alan, a sequência do Campeonato Municipal de Viçosa, que é o módulo 2 que está sendo organizado pela Liga Esportiva da nossa cidade. Nós teremos 2 jogos na Barrinha e 2 jogos lá no campo do Camelinho. Na Barrinha nós vamos ter às 14h45 Barrinha e Luve, e às 16h30 Palestra Estrelas e Piúna. Esses jogos valendo aí pela fase de classificação. Lá no campo do Camelinho, às 15 horas, o jogo entre Condé e Painense, e às 16h30 91 dos Crias versus a equipe do Esporte e Lazer. Permanecendo com as competições da Liga Esportiva de Viçosa, nós teremos o Campeonato Intermunicipal de Futebol de Base, categorias sub-13 e sub-15, categorias sub-11 e sub-13, nessa competição. Nós vamos ter aqui sub-13 e sub-15 nesta competição. Nós vamos ter no domingo lá no campo do Camelinho às 14h45, categoria sub-15, Palestra B e Oratórios. Essas duas mesmas equipes se enfrentam na categoria sub-13 e aí o jogo é às 16h30. E aí, aquilo que eu estava dizendo antes, sub-11, sub-13 e sub-15 já é pela Copa Colseiro de Futebol. Está acontecendo lá no campo do Colseiro, lá no estádio Paulo Mário Del Giudice. Nós vamos ter amanhã, sábado, no domingo, dia 17, às 8 horas da manhã, o Sub-11, a escolinha do Ponte lá da cidade de Coimbra, jogando contra o União Real, que é da cidade de Teixeiras. Esses 2 times disputando o título de campeão da categoria Sub-15. No Sub-13, que vai começar às 9h30, nós vamos ter o Viçosense Véu, Viçosa Esportes e Lazer, enfrentando a escolinha do Adilson lá da cidade de São Miguel do Anta. Também de São Miguel do Anta, a escolinha do Adilson volta a campo às 10h30 na categoria Sub-15 para poder enfrentar a equipe do TC dos Sonhos nessa decisão também. Então são 3 decisões que vão apontar aí os campeões do Sub-13, do Sub-11 e do Sub-15. Copa Colseiro de Futebol de Base. Repetindo, 8 horas, a escolinha do Ponte e União Real, 9h30, Véu e a escolinha do Adilson, e às 10h30, Tecendo Sonhos e a escolinha do Adilson também. Nós vamos ter, meu caro Alan, lá no campo de Teixeiras, lá na Associação Atlética Teixeirense, a disputa da segunda rodada do Campeonato de Futebol Quarentão, lá no campo da Praça de Esportes. Às 14 horas, Bom Jardim e São Miguelense, e às 16 horas, 1º de janeiro e Oratórios. Em Cachoeirinha, nós vamos ter a rodada também pela fase de classificação do Campeonato de Futebol de Rua, lá do distrito de Cachoeira de Santa Cruz. Às 13h15, Rua Nova e Morro, e às 14h45, Patrimônio e Maringá. São jogos desta competição que está em andamento e que valem pela fase classificatória, pela primeira fase da competição. Para fechar,
nós vamos ter amanhã, lá em São Geraldo, a decisão da Copa América 40+, de futebol, que está sendo disputada lá no campo do Olímpico. Aliás, não é Copa América, é Copa de Futebol 40+, né, lá da cidade de São Geraldo. E esses jogos acontecendo lá no campo do Olímpico. A Copa América 40+, aconteceu semana passada lá em Amparo do Serra. A gente já trouxe aqui a vitória do Viçosa Master, sagrando-se aí a grande campeã daquela competição. Agora, amanhã, o Viçosa Master volta a campo para poder enfrentar desta feita o Master Rio Branquense. E aí a decisão é pelo campeonato de futebol 40+, da cidade de São Geraldo. Meu amigo Haroldo está aí na organização dessa competição, o jogo acontecendo lá no campo do Olímpico. É isso que nós temos hoje para a nossa edição do Hora de Notícias. Tá tudo aí. Fatura definida, a gente volta na segunda para poder trazer aí a repercussão destas partidas que aconteceram neste fim de semana. Um abraço, um ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser.